Francisco, nem de propósito, mais uma vez, a Alemanha, quando se fala que se este governo cair vai ser em vésperas de Conselho Europeu. É viável ou possível um primeiro-ministro demissionário ir a um Conselho Europeu? Seria inédito? Inédito não seria. Santana Lopes participou, enfim, no Conselho Europeu já de missionário. Nestas circunstâncias, talvez seja difícil regressarmos no tempo e encontrarmos uma situação semelhante. Ainda assim, eu creio que, enfim, são muitos os fatores. Não é apenas a pressão europeia, também a pressão dos mercados. Será também, enfim... Mas qual é a probabilidade desta, era o que falávamos há pouco, qual é a probabilidade desta moção de censura passar? Achas que há acordo possível entre, embora todo o peso esteja mais do lado do PSD, há acordo possível para que, embora que seja mais o que os junta do que aquilo que os separa, no fundo? Tudo depende, enfim, existem muitos fatores. Nesta altura, eu continuo a dizer que é muito prematuro tomarmos uma decisão. Se nós olharmos para aquelas que são, de uma forma muito objetiva, as declarações do PSD nos últimos dias não apontam para uma crise política, não apontam para uma aprovação da moção de censura. Se nós olharmos para aqueles que são os motivos, as razões de fundo que levam neste momento Francisco Louçã a querer deitar abaixo o governo, todas elas têm uma componente muito crítica para com o governo, mas também para com o PSD. Aliás, os partidos do orçamento. Francisco Louçã quer censurar os partidos do orçamento, os dois partidos que viabilizaram o último orçamento do Estado. Tendo em conta que uma moção de censura pode ter um texto muito crítico para com este governo, mas também para com o PSD e para com o aval que o PSD deu no Programa de Estabilidade e Crescimento, no Plano de Austeridade em maio e no Orçamento do Estado em outubro do ano passado, será um pouco até esquizofrénico, para usar uma expressão utilizada por Pedro Passos Coelho, ver o maior partido da oposição apoiar uma moção de censura que tem uma enorme componente de crítica àquela que tem sido a sua postura e a sua posição. Portanto, neste momento, a esta distância, eu diria que tudo aponta para que isso não aconteça, até porque a postura de Cavaco Silva, ele disse é que neste momento o país não aguenta um governo de gestão. Tudo isto vai acontecer, enfim, na véspera do Presidente da República tomar posse e fazer aquele que será um discurso marcante, toda a gente o diz, toda a gente o espera. Em que medida é que o discurso do Presidente vai condicionar ou não? Condicionará sempre, sobre isso eu não tenho a mínima dúvida. Creio que o PSD e este PSD está muito menos, enfim, relacionado e dependente daquilo que são as linhas gerais políticas do Presidente da República. Pedro Passos Coelho deu claros e inequívocos sinais, até na negociação do Orçamento do Estado, que pensa pela sua própria cabeça, quando todos os cavaquistas, ex-ministros de Cavaco Silva, de Eduardo Catroga no início, depois Manuela Ferreira Leite e por aí fora, todos apelavam ao PSD para uma rápida aprovação do Orçamento do Estado, independentemente de conhecer ou não o documento, de querer ou não condicional. Pedro Passos Coelho resistiu, conseguiu condicionar, alterar o Orçamento do Estado, pensa pela sua própria cabeça, deixou-o claro nessas últimas negociações. Eu creio que ele vai decidir também, enfim, com a sua equipa, de uma forma isolada e sem estar muito condicionado por aquilo que pode ser o discurso ou que venha a ser o pensamento de Cavaco Silva. Miguel, e esta instabilidade política ou ameaça de instabilidade pode vir a condicionar já a próxima emissão de dívida de curto prazo na quarta-feira? Pois, na quarta-feira vamos lançar um leilão de bilhetes do Tesouro e também um leilão de recompra de obrigações do Tesouro. E, portanto, nestes períodos de instabilidade é difícil fazer aqui conjuntura de mercados de dívida pública. No entanto, penso que com todo este cenário e com todo este período dilatado até 10 de março, podemos atravessar aqui algumas semanas bastante complicadas. Não é só o teste aos mercados, é também o INE, dentro de cerca de 2 semanas, vai revelar dados sobre a economia portuguesa. Estamos a aguardar a execução orçamental do relatório. Há aqui várias datas determinantes para o futuro do país. Nós até ao fim de março vamos ter aqui semanas bastante animadas, de facto, porque dia 9 o atual Presidente da República toma posse no seu novo mandato, dia 10 temos a moção de censura, dia 11 temos a tal reunião extraordinária em Bruxelas, ao final da tarde, para decidir os moldes em que o mecanismo europeu será no futuro, existirá no futuro. Depois, dia 14 de março, também temos as estimativas rápidas do PIB. No final de março, temos o lançamento para Bruxelas do nosso déficit e, portanto, vamos ter aqui uma série de datas. Mas há uma questão em que o Governo tem insistido permanentemente e mesmo agora neste direto ouvimos mais uma vez o mote das exportações. Esta semana foi, enfim, com o Congresso das Exportações, o Governo a fazer um grande hino, por assim dizer, às exportações, mas muitos empresários e também partidos da oposição criticaram o Congresso e dizer
dizem que não saiu dali nada de concreto e que as empresas sozinhas não podem fazer muito mais do que já fazem. O Congresso foi uma iniciativa de louvar, é interessante, é uma troca de experiências, estimula a troca de experiências, mas objetivamente pouco ou nada de muito significativo saiu desse Congresso. Para impulsionarmos as exportações nacionais, que são fundamentais, nós já aqui falámos no passado, temos uma média de exportações em relação à riqueza que criamos anualmente, que é bastante abaixo da média europeia, uma relação de 30% face a 40%. Temos de criar condições para que as empresas consigam produzir bens transacionáveis e competitivos para os mercados internacionais. Isso só se faz melhorando o sistema da justiça, atraindo fornecedores para o mercado nacional, porque de facto, por exemplo, nós assistimos ainda agora com os dados lançados do INE no último trimestre, que as exportações cresceram bastante em termos homólogos face ao trimestre do ano anterior, mas as importações também aumentaram muito. E, portanto, há aqui uma incorporação de importações para exportarmos. Justamente aí que eu também queria pegar, Francisco. Desculpa interromper-te, é mais uma vez o discurso pela positiva, é o aumento da receita fiscal, é o aumento das exportações, o discurso político a sobrepor-se à economia? Sim, há de certa forma, enfim, uma disfuncionalidade entre aquele que é o discurso, enfim, de louvar, e compreendemos do José Sócrates e do Governo, de sublinhar os aspectos positivos, seja o aumento das exportações, o aumento da receita fiscal, ambos em 15%, enfim, momentos distintos, seja os resultados do ano passado, que ficaram, do ponto de vista do déficit, enfim, melhor do que o esperado. Percebe-se essa linha positiva seguida pelo Governo, por um lado, mas, por outro lado, os mercados reagem em sentido oposto, ou seja, na semana em que o Governo dá boas notícias para os mercados, enfim, para todos os analistas, a verdade é que o mercado responde de uma forma completamente oposta. Por outro lado, e aqui naquilo que foi esta manhã a aposta de Cavaco Silva, pelo que se percebeu, enfim, deste direto, é que Cavaco Silva está a tocar num ponto que este governo, o primeiro governo de José Sócrates, tinha no topo da agenda e que foi deixando de ir, a captação de investimento estrangeiro. O sublinhar da necessidade que temos de captar investimento estrangeiro durante o primeiro mandato de José Sócrates, e esta era uma prioridade, enfim, clara e inequívoca. Todos os meses, enfim, aqui ou ali, eram anunciados grandes investimentos no país, em várias áreas, e, de certa forma, isso foi deixando de acontecer, embora, enfim, ninguém consegue criticar aquela que deve ser uma aposta-chave, a aposta nas exportações. Francisco Miguel, já voltamos a falar um pouco mais à frente sobre outros assuntos da atualidade. E o Governo não vai desistir do diploma votado pelo Presidente da República esta semana. O Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, garante que a alteração à prescrição de medicamentos é positiva para o doente e para as contas públicas. O Governo não desiste dessa iniciativa, considera positiva para os doentes, para o Serviço Nacional de Saúde e também para a gestão das contas públicas. O argumento da insegurança é um argumento que tem sido avançado por alguns dos interesses que são mais atingidos por esta medida, mas a verdade é que soluções deste tipo estão em vigor já em vários países europeus. O Governo tem parte das responsabilidades nas falhas do ato eleitoral que deu a Cavaco Silva o segundo mandato à frente da Presidência da República. Esta é uma das conclusões do relatório pedido pelo Ministro da Administração Interna, Rui Pereira. A falta de notificação prévia aos eleitores que mudaram de número ou local de voto constitui uma das razões para a confusão ocorrida nas presidenciais de 23 de janeiro. O relatório da Universidade do Minho refere que esta falha é da responsabilidade do Governo, uma vez que a falta de notificação foi decidida pela Direção-Geral da Administração Interna, cujo diretor já pediu admissão. Mas, segundo os peritos, há mais causas que explicam a confusão registada no dia 23 de janeiro. Entre elas estão razões de ordem operacional e tecnológica, com esforço muito elevado. Perante todas estas falhas, a Universidade do Minho sugere mesmo a eliminação do número de eleitor. O ministro Rui Pereira vai hoje às 14h30 da tarde ao Parlamento dar explicações sobre este caso, com a oposição a exigir responsabilidades políticas. Francisco, o que é que achas que pode sair desta audição ao ministro Rui Pereira? Achas que poderá haver aqui uma demissão ou não é provável? Não é provável que ele apresente demissão no Parlamento, embora vá, enfim, a pressão sobre a sua demissão vai aumentar com todos os partidos praticamente a defendê-la. O que fica claro aqui é que há de facto responsabilidade política, nós já o sabíamos, mesmo que fosse indireta. Aquilo que este relatório nos deixa entender de uma forma muito clara é que deveria ter existido uma notificação de todos aqueles eleitores, enfim, os mais de 700 mil eleitores
que com o cartão de cidadão mudaram o seu local de residência e não existiu essa notificação. Também do ponto de vista político, um governo, e aqui realçando aquela que foi a declaração de Pedro Silva Pereira, numa entrevista que deu a seguir às eleições presidenciais, que decide sublinhar como facto, como dado relevante das eleições presidenciais, o facto de Cavaco Silva ser o presidente reeleito com o menor número de votos nas eleições menos participadas de sempre, é também o mesmo governo, o mesmo ministro que de forma indireta tem responsabilidade sobre o cartão do cidadão. Ora, não se pode tentar tirar, enfim, algum louro, algum benefício, alguma análise, fazer a análise política nesta base, Cavaco Silva é o presidente reeleito com o menor número de votos e depois não se assumirem responsabilidades políticas pelo facto de milhares de portugueses não terem conseguido votar. Se calhar também há aqui algum contributo, eu não digo que seja todo longe disso, aliás basta ver o peso que tiveram os candidatos presidenciais que captaram o voto de protesto, José Manuel Coelho. Há, de facto, enfim, um grande distanciamento entre a classe política e os eleitores, mas houve também um contributo que não pode ser menosprezado. Fosse um português a não conseguir votar, neste caso tudo indica que terão sido milhares de portugueses que não conseguiram exercer o seu direito de voto. Miguel, a ironia também no meio desta questão é que, e isto para finalizar também uma última questão, que uma das bandeiras deste governo é a simplificação eletrónica, é o simplex, quando no fundo foi isso mesmo que não funcionou. Pois não funcionou de facto e é pena, como o Francisco aqui referiu, houve milhares de eleitores que deixaram de poder exercer o seu direito de voto e isso em democracia não é aceitável. Eu penso que houve aqui uma falha que pelo visto está identificada. A grande parte da responsabilidade caberá à Direção-Geral da Administração Interna, cujos diretores... Mas também causa moça aos olhos internacionais e em particular dos mercados? Bem, eu penso que esta situação, que é de lamentar, claramente, não será significativa face à dimensão dos problemas financeiros que o país enfrenta. No entanto, também não abona muito em favor de Portugal junto às instâncias internacionais. Nós temos que nos cingir, sobretudo, aos grandes problemas financeiros que Portugal enfrenta neste momento. Muito obrigada aos dois, Francisco e Miguel, pela vossa análise.